A mamãe vai começar a live, tá bom? Bom dia, meu povo! Graça e paz! Estamos aqui para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Bom dia, bom dia, bom dia! Aqui é a Sabrina Trombim. Nós estamos aqui todos os dias. Hoje, novamente, em um horário diferente, mas com a graça de Deus, aqui estamos. Amém? Que bom ver você aqui. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, né? Porque aqui ao vivo o público feminino é em peso, né? Essas mulheres apaixonadas por Jesus, glória a Deus por isso. Então, a gente vai orar para dar sequência aqui na nossa leitura. Se você estiver assistindo essa live pelo YouTube, você está assistindo a live gravada. Em algum momento ela vai subir para o YouTube. E aí, então, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, comentar, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E o sininho é importante para você ser comunicado no momento que ela sobe aí para o YouTube, para você acompanhar toda a leitura da Bíblia, porque a gente está nessa jornada, nesse propósito, né, de ler todos os dias uma porção e ler a Bíblia toda durante esse ano. Se assim Deus permitir, será. Amém? Oremos então. Pai, muito obrigada por mais um dia, pela tua graça que nos alcança. Tu és um Pai presente, és um Pai que conhece e sabe a necessidade de cada um dos teus filhos. Por isso, eu aqui como filha peço que o Senhor fale aos nossos corações hoje de forma personalizada. Eu não sei o que cada uma das tuas filhas que aqui estão, dos filhos, estão passando, precisando, mas o Senhor sabe. Que essa palavra venha ser resposta, encorajamento, ensino para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, gente. A gente tá em 1 Reis. E hoje a gente vai para o capítulo 14. Capítulo 14 de 1 Reis. Filhinho, se tapa para você ficar quentinho. Tem uma criancinha aqui com uma tossinha. Capítulo 14. Agora, a gente vai entrar numa parte aqui do livro de 1 Reis que vai começar a falar de vários reis, né? Porque o livro é 1 Reis. Então, a gente começou com a história de Salomão, né? Depois veio aqui a história do seu filho, Roboão, e a gente agora já tá aqui em Jeroboão e Roboão, né? Um é rei de Judá e o outro é rei de Israel. E a gente vai seguir, então, vendo os próximos reis. Capítulo 14. Não fixou? Peraí, deixa eu deixar fixado aqui. A profecia de Aias contra Jeroboão. Por esse tempo, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua esposa: ponha um disfarce para que ninguém reconheça que você é minha esposa e vá a Siló falar com o profeta Aias, o homem que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele um presente de 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel. Ele lhe dirá o que acontecerá com o menino. A esposa de Jeroboão foi à casa de Aias em Siló. Ele já estava velho e não podia mais enxergar. O Senhor, porém, tinha dito a Aias: a esposa de Jeroboão virá aqui, fingindo que é outra pessoa. Perguntará a respeito do filho dela, pois ele está doente. Transmita-lhe a resposta que eu darei a você. Heitor, por favor, pega a mantinha e se cobre para ficar quentinho, tá bom? Seguindo, vida real acontecendo aqui, gente. Quando Aias ouviu os passos dela,
junto à porta, disse: Entre, esposa de Jeroboão, por que finge ser outra pessoa? Meu Deus! De Deus não se zomba, né? E as pessoas às vezes acham que enganam pessoas que têm vida com Deus. Não engana, não. Tenho más notícias para você. Leve a seu marido, Jeroboão, essa mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o exaltei dentre o povo e o fiz líder de Israel, meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e o entreguei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedeceu a meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, e sempre fez o que me agrada. Você pecou mais que todos os que vieram antes, fez para si outros deuses e me enfureceu com seus bezerros de ouro. Sim, olha só, você pecou mais, isso aqui é bem importante, gente. Por quê? Presta atenção. Jeroboão cometeu um pecado que vai passar agora de geração em geração. E quando alguém perguntar qual foi o pecado de Jeroboão, a gente precisa saber que o pecado de Jeroboão foi ter feito bezerros de ouro. O pecado de Jeroboão foi esse: ter feito bezerros de ouro, ter virado as costas para Deus, o Deus que havia dado para ele o reinado que era da família de Davi. Verso seguindo ainda, vou ler de novo. Você pecou mais do que todos os que vieram antes. Fez para si outros deuses e me enfureceu com seus bezerros de ouro. Sim, você me deu as costas. Por isso, trarei desgraça sobre sua família e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Queimarei sua dinastia como se queima lixo, até que tenha desaparecido. Os membros da família de Jeroboão que morarem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morarem no campo serão comidos pelos abutres. Eu, o Senhor, falei. Forte, né? E isso daqui o Senhor já tinha falado ali atrás, antes, nos capítulos anteriores aqui que a gente leu. Então, Aias disse à esposa de Jeroboão: volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Meu Deus, gente. Imagina o coração dessa mãe. Todo Israel lamentará a morte dele e o sepultará. Ele será o único membro de sua família que terá um sepultamento digno, pois esse menino é o único de toda a família de Jeroboão, do qual o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. Meu Deus, olha isso. O menino morre porque Deus se agradou dele e quis tirar, salvar ele do meio daquela desgraça que haveria de acontecer por causa do pecado de seu pai. Gente, olha só. A gente não entende algumas coisas, né? Realmente, às vezes, a gente fica intrigado quando morre uma criança. A gente fica intrigado, né? Meu Deus, por quê? Né? Mas olha isso. A Bíblia ela tem resposta para tudo. Olha só isso. Deus sabe. Deus, olha isso. Diz que ele vai morrer, que todo mundo vai lamentar.
E ele será o único membro da família que terá um sepultamento digno, porque os outros vão ser comidos por cães, vão ser comidos por abutres. Mas Deus havia se agradado desse menino que era inocente, vamos dizer assim. Então Deus quis tomá-lo, porque se agradou dele, para ele não passar por aquilo que a sua família iria passar por causa do pecado de seus pais, por causa da desobediência. Meu Deus, muito forte isso aqui. Verso 14. Além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel, que destruirá a família de Jeroboão. Isso acontecerá hoje, agora mesmo. Ó, presta atenção. Aqui já está dizendo que vai levantar um outro rei. O Senhor acudirá a Israel como a corrente de água. O Senhor sacudirá Israel como a corrente de água que agita as canas de junco. Arrancará os israelitas desta boa terra que deu a seus antepassados e os dispersará além do rio Eufrates, pois enfureceram o Senhor com os postes que levantaram para adorar a deusa Azerá. Ele abandonará Israel porque Jeroboão pecou e fez Israel pecar contra ele. Olha só, qual é o pecado de Jeroboão? Fazer ídolos e levar o povo a adorar esses ídolos. Então, a esposa de Jeroboão voltou a Tirza e o menino morreu no instante em que ela entrou em casa. E todo Israel o sepultou e lamentou por ele, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aiás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, as guerras e o modo como o governou estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeroboão reinou em Israel por 22 anos. Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Nadab foi seu sucessor. Verso 21. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão era uma mulher amonita chamada Naamá. Tá ruim aí, amorzinho? Vai lá tomar uma aguinha. Vai lá tomar uma aguinha. Verso 22. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou sua ira com os pecados que cometeu, pois foram ainda piores que os de seus antepassados. Construíram santuários idólatras e levantaram colunas sagradas e postes de Aserá em todos os montes debaixo de toda árvore verdejante. Havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. Domingo agora eu expliquei na igreja sobre isso. Prostitutos cultuais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante de Israel. O que é prostitutos cultuais? São pessoas que fazem o culto para o seu Deus aqui, né? No caso aqui tá falando da deusa Azerá. Eu falei da deusa Diana lá, que é o contexto do povo de Éfeso, lá da história ali do livro de Timóteo, né? As prostitutas cultuais, ou aqui tá falando de prostitutos cultuais, que eram homens e mulheres que cultuavam esses deuses
tendo relações íntimas. O culto era isso, relações íntimas, públicas, né, na frente de todo mundo. E isso era detestável para o Senhor. Verso 25. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Roubou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que ele fez estão registrados no livro das histórias dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Sua mãe era uma mulher amonita chamada Naamá. Seu filho Abias foi seu sucessor. Abias também. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Também conhecido como Abião. Que interessante, o filho de Jeroboão também era Abias. E o filho de Roboão, os dois reis que brigavam, um de Judá e outro de Israel, os dois tiveram um filho chamado Abias. Mas o Abias de Jeroboão foi esse menino que morreu. Agora a gente vai para o capítulo 15. 1 Reis 15. E aí agora a gente vai ver o reinado de Abias, que é filho Amém? Vamos lá. Capítulo 15. Abias reina em Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar em Judá, que é o Abias, filho de Roboão. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era neta de Absalão. Cometeu os mesmos pecados que seu pai e não foi inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu antepassado Davi. Mas, por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, permitiu que seus descendentes continuassem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém e deu a Abias um filho para reinar depois dele. Gente, é sensacional, né? Por causa do relacionamento de Deus com uma pessoa, Deus prometeu algo e ele é fiel à sua palavra. Eu sempre digo isso aqui, Deus é fiel à sua palavra. Não a pessoas, mas à palavra que ele tinha dado. Verso 5. Pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor e obedecido a seus mandamentos durante toda a vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Durante todo o reinado de Abias, houve guerras entre Abias e Jeroboão. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Abias e Jeroboão. Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Gente, importante perceber que o escritor de 1 Reis, ele preocupou em registrar aqui cada rei,
Mas quais fatos ele importou em deixar aqui relatado? Se o coração desses reis eram ou não voltados para Deus. Esse é o intuito de falar aqui dos reis. Não era das guerras, não era das conquistas, mas era do coração. Porque, gente, numa geração, o que mais importa, presta atenção, aí, na geração que você está hoje você é quem está brilhando aí na sua geração. E o que vai importar daqui a uns anos não é o que você fez ou deixou de fazer, mas é se o seu coração é hoje voltado para Deus. E se nós aqui, que estamos nessa geração, vamos deixar um legado de fé para as próximas gerações. Porque vocês estão vendo aqui, olha só, os pecados estão se repetindo e as brigas, os ciclos também. Já morreu Roboão, o seu filho Abias nasceu, continua brigando com Jeroboão, que não morreu ainda, o reino do outro lado. Continua a mesma briga, por quê? Continuam no mesmo pecado, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Aí, então, agora, Abias morreu, Asa reina em Judá, seu filho. No 20º ano do reino de Jeroboão em Israel, Asa começou a reinar em Judá. E esse Jeroboão, firme e forte, reinou em Jerusalém por 41 anos. Sua avó se chamava Maaca e era neta de Absalão. Absalão quem era, gente? Absalão, filho de Davi. Então, aqui a gente está vendo a linhagem de Davi, né, ainda no trono, como Deus havia falado. Eu vou tirar a dinastia, mas eu vou permitir que reine ainda sobre uma cidade para manter a palavra até Jesus. Verso 11. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Expulsou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito. Presta atenção. Chegou a depor sua avó Maaca na posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Aserá. Olha só isso. Vocês entenderam? Chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Aserá. Derrubou esse poste obsceno e o queimou no vale de Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra constante entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa juntou toda a prata e todo o ouro que restava na tesouraria do templo do Senhor e no palácio real. Enviou alguns de seus oficiais em Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, filho de Tabrimon e neto de Ezion, com a prata e o ouro e a seguinte mensagem: façam um acordo você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Enviou um presente de prata e ouro. Rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os comandantes de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan,
Abel Bet-Maaca e todo o Quinerete, bem como a terra de Naphtali. Quando Baasa, rei de Israel, soube do que havia acontecido, abandonou o seu projeto de fortificar Ramá e permaneceu em Tirza. Então, o rei Asa decretou que todos os homens de Judá, sem exceção, ajudassem a levar embora as pedras e a madeira usadas por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou esses materiais para fortificar a cidade de Geba, em Benjamim, e a cidade de Mispá. Os demais acontecimentos do reino de Asa, a extensão de seu poder, tudo o que ele fez e o nome das cidades que ele construiu estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Em sua velhice, sofreu de uma doença nos pés. Quando Asa morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho, Josafá, foi seu sucessor. Verso 25. Nadab reina em Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Israel por 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de seu pai, Jeroboão. Olha só. Seguiu o exemplo. Que exemplo? E persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aias, da tribo de Issacar, conspirou contra Nadab e o assassinou enquanto ele e o exército israelita sitiavam a cidade filisteia de Gibeton. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e se tornou seu sucessor. Assim que Baasa subiu ao poder, matou todos os descendentes de Jeroboão. Não restou ninguém de sua família, exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aias, de Siló. Isso aconteceu porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor com os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Verso 32. Baasa reina em Israel. Houve guerra constante entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Reinou em Tirza por 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Uau! Olha só, ele matou toda a família de Jeroboão, mas não fez diferente. Fez a mesma coisa, o que era mal aos olhos do Senhor. Os mesmos pecados, levando o povo a também cometer pecados. Amém, gente? Vou encerrar por aqui. Já é 10h35. Amanhã a gente dá sequência ainda nessa história dos reis. E a gente vai chegar na história do profeta Elias. Linda, sensacional. Amém? Vou encerrar para ir ali cuidar da minha criança, do meu precioso que tá com uma tocinha. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Louvado é o Senhor pela tua palavra, que é sempre fiel, pela tua misericórdia, a tua bondade que nos alcançou, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos por todas as coisas. Obrigado, Pai. Eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa que aqui está. E que essa palavra que foi aqui ministrada seja resposta aos nossos corações. Que nós venhamos guardá-la no coração e vivê-la nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Agradecida. Amém. Amém? Glória a Deus.
Deus abençoe a sua vida, te fortaleça, fortaleça você em fé. E amanhã, se Ele permitir, nós estaremos aqui novamente. Amanhã, provavelmente às 9 horas, no horário normal. Tá certo? Beijo, tchau, Deus abençoe.